Olá, alunos, tudo bem com vocês? Peço desculpas por ontem não estar presente na aula. Realmente eu não estava muito bem. Então, hoje já estou aqui, né, gravando a aula para vocês e desejo a todos aí bons estudos, boa atividade e bora lá para a gente dar sequência ao nosso conteúdo do que nós estamos estudando. Só para dar uma revisada em todo o assunto do conteúdo que nós estávamos estudando. Nós estávamos trabalhando a condição, né, que um sistema ele possui uma análise e um método matemático. É como se o nosso sistema ele possuísse uma resposta, né? Então, todo o nosso sistema ele possui uma condizente matemática com aquela sua operação. Então, a nossa análise é possível a gente retirar informações ali conforme o nosso sistema, né, devido às suas configurações. Então, cada configuração, cada modelagem, cada implementação, cada componente que seja implementado, colocado dentro da nossa operação, ele vai possuir uma resposta, vai possuir uma condição de implementação. Então, a gente começou a entender isso na aula passada. Na verdade, nós já estamos estudando e entendendo isso ao longo do nosso módulo, mas agora olhando para a condição do sistema. Olhando então para essa implementação, a gente consegue entender o quê? Que é possível e acontecerá uma implementação no nosso sistema de controle com caráter um pouco oscilatório e até aleatório, que são as perturbações. A gente começou a colocar a ideia no nosso sisteminha de malha fechada ou malha aberta que existe uma oscilação, que existe uma interferência, que existe uma ocorrência, né? A gente começou a pensar nisso. Nessa configuração, o que acontece? É uma resposta transitória que está acontecendo que nós não conhecemos. Então é preciso fazer um levantamento do nosso funcionamento. É necessário conhecermos matematicamente como ele vai ocorrer, como vai acontecer, e quando vir algum caráter oscilatório de uma análise de resposta que nós não conhecemos, então a gente consegue filtrar, a gente consegue trabalhar. Então, na prática, vai ocorrer variações, perturbações que vão levar o nosso sistema a oscilar, seja por trepidação devido à falta de manutenção, seja por algum esbarrão no equipamento, algum caráter oscilatório, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai estudar isso. Vamos ver a análise de resposta transitória e de regime estacionário, para podermos identificar essa implementação. Vamos fazer uma introdução, como de costume. Veremos os sinais tipo de teste, né? Sinais de teste, conforme a gente viu lá na aula 4 da transformada de Laplace. Vamos só dar uma lembrada, por quê? Se a intenção é representar o nosso sistema por um meio matemático, e vamos estar trabalhando com uma implementação analógica, né, física ali daquilo que nós conhecemos, precisamos lembrar da nossa aula 4, que é a implementação da transformada de Laplace. Então a gente vai utilizar muito agora a representação da aula 4 sendo aplicada no nosso regime aqui estacionário, tá bom? Veremos então resposta transitória, estacionária, estabilidade absoluta, estabilidade relativa e o erro estacionário também. Veremos a função de transferência novamente, sistema de primeira ordem, sistema de segunda ordem, sistema de ordem superior e exemplo gráfico ali de resposta transitória para a gente conseguir compreender essa instabilidade que ocorre. Então, sinais de teste. Muitos dos critérios de projeto têm como base as respostas a esses sinais de entrada, ou a resposta dos sistemas às mudanças das condições iniciais sem um sistema de teste inicial. Então, um dos sinais de teste, né, que pode justificar a correlação existente entre as características das respostas do nosso sistema a um sinal de entrada típico de teste é a capacidade do nosso sistema corresponder aos sinais de entradas reais, que é isso que a gente está querendo. Então, para a gente determinar os tipos de sinais de teste, né, a gente precisa compreender os sinais típicos de entrada, que devem ser utilizados na análise da, da correspondente do nosso sistema, né? E conforme nós percebemos e compreendemos o comportamento da entrada a que o nosso sistema se encontra submetido, conforme a nossa variação da frequência, as condições de operação, a gente consegue identificar, né, a resposta que vai existir. Então, se as entradas, né, do nosso sistema de controle são funções de tempo que variam de uma forma gradual,
a minha rampa, por exemplo, ou o meu degrau, ou o meu sinal que eu esteja utilizando, uma parábola de aceleração, ele pode ser um bom sinal de teste. Por quê? Eu já vou conhecer ele. Então, se ocorrer alguma perturbação depois, esse meu sinal de teste ele já vai me dar uma métrica daquilo que eu precisava esperar e corresponder. Então, eu consigo comparar um com o outro e então ter a minha condizente ali daquele momento. Tá bom? Isso daqui a gente só tá lembrando da nossa aula 4. Então, degrau, né? Só para a gente entender os quatro principais, né, ali que a gente mais utiliza. O degrau, quando ocorre uma variação abrupta da entrada e pode ser executado na prática. O impulso, também ocorre uma variação abrupta em sua entrada, porém de curtíssima duração, né, algo instantâneo ali. Temos basicamente a compreensão de uma perturbação ideal aqui. O pulso é quando ocorre a variação em sua entrada, de curta duração, e pode ser também executado na prática, utilizada em identificação de sistemas. E temos o tipo rampa, quando a entrada varia linearmente com o tempo. Também pode ser implementado ali e executado na prática, tá bom? Só para a gente lembrar da nossa aula 4. Só para compreender, né, a determinação da onde que a gente sai para onde que a gente chega, a gente consegue então fazer tanto a função degrau unitário tanto a função exponencial quanto a função impulso, tudo resolvendo, né, ali de forma matemática, né, por implementação de cálculo. E essas funções, né, representa para nós os problemas físicos mais comuns que a gente consegue compreender. E através disso, compreendemos que cada função, cada representação vai me dar um tipo de resposta. E através desse tipo de resposta, eu consigo então chegar na minha transformada de Laplace. A gente viu que existem outros tipos também, mas para nossa compreensão, né, a intenção é o quê? Que nós tenhamos um f, né, em expansão conforme uma série de potências, que daí caracterizará a nossa condição de linearidade ao longo do tempo para representarmos por meio de uma transformada quando a gente muda o nosso domínio por um domínio da frequência. Então isso daqui é só a gente recapitulando mesmo que a gente já estudou. Para a gente lembrar também a representaçãozinha da nossa função de transferência. Nós estudamos o quê? Que lá na teoria de controle, as funções de transferências elas são utilizadas para caracterizar as relações de entrada e de saída das componentes ou dos sistemas que podem ser descritos, né, conforme uma representação de equações ali que são lineares e invariantes no tempo. Então, a nossa função de transferência do nosso sistema, pessoal, ela está representando uma equação diferencial, porque a equação diferencial ela vai representar a resposta daquele sistema que está acontecendo, que está acontecendo, né, de forma linear e invariante ao longo do tempo. E vai definir para nós uma relação entre a nossa transformada de Laplace, né, seja ali na nossa saída da nossa função da nossa resposta, ou a nossa transformada de Laplace da nossa entrada, que podemos representar conforme a função de excitação daquele sinal que a gente está implementando. Então, eu consigo admitir que eu vou ter tanto a minha condição aqui, ó, de entradas nulas para as minhas variações. Então, eu vou colocar condições de entradas nulas, né, condições iniciais nulas, para representar a minha condição de Laplace da minha saída e da minha entrada, e com isso eu consigo considerar. Então, considera-se, né, que o nosso sistema linear, invariante no tempo, tá? Ele vai ser definido pela nossa equaçãozinha diferencial, que vai resultar na nossa função de transferência. Então, eu consigo entender o quê? Que se eu olhar para a minha representação diferencial, eu vou ter um gama de S e um mi de S. Nada mais é do que a nossa representação da nossa saída e da nossa entrada, sendo representada ali por uma série, né, de equações exponenciais que estão apresentando a nossa condição de linearidade. Então eu entendo o quê? Que o meu gama de S vem apresentar o meu sinal, ou y de S com x de S, né? Vai depender ali do que a gente quer, porque o que importa para mim é pegar e falar assim, olha, por exemplo, se o meu y é a minha saída e o meu x é a minha entrada, a minha função de transferência desse meu sistema vai ser a minha relação entre a minha transformada de Laplace da minha saída e a minha transformada de Laplace da minha entrada.
Então, independente se é gama de S, Y de S, Mi de S, X de S, todas as condições iniciais precisam ser nulas para que eu consiga colocar a dinâmica do meu processo. Então, o objetivo é avaliar o comportamento do meu processo durante as variações nas suas entradas, né? Na sua alimentação ou na sua carga do nosso processo, beleza? Então, eu preciso implementar a minha planta conforme a condizente da minha resposta por meio da minha função de transferência, que é essa minha relaçãozinha matemática que a gente vem estudando. E então eu consigo chegar, conforme essas variações, na minha resposta transitória e na minha resposta estacionária. Então, ao longo do meu processo, eu vou ter uma resposta, que a gente pode chamar até de resposta temporal de um sistema de controle ali. Então, basicamente, a resposta temporal, né, que vai acontecer ao longo do tempo do nosso sistema de controle, vai ser a resposta ali, né, temporal do nosso sistema. E eu consigo dividir ela em duas partes, basicamente. Essa resposta eu consigo separar entre resposta transitória e resposta estacionária. Então, a minha resposta do meu sistema temporal, do meu sistema de controle, vai ser a minha relação da minha resposta transitória e da minha relação da minha resposta estacionária, né? A soma delas. Então, a minha resposta transitória entende-se aquela que vai do seu estado inicial até o estado final. Se não me falha a memória, durante as aulas utilizamos ali como exemplo, né, uma esteira, né, produtora ali que fazia a implementação de copos ou canetas, alguma coisa assim. Então imagina que a gente coloca inicialmente a nossa resposta, o nosso processo, né, para começar a produzir o nosso sistema. Então começou a produzir. Até o final, vamos supor, a gente pensou em 100 copos. Se pensar ali em 100 copos, a minha resposta ela tem que ocorrer desde do estado inicial zero até o final, que vai me dar a resposta de 100 copos. Se acontecer alguma coisa nesse meio aqui, eu tenho uma condição transitória que aconteceu nesse meio. E a minha resposta estacionária será o quê? Entende-se como comportamento do nosso sinal de saída do sistema na medida em que t tende ao infinito. É como se eu estivesse tendendo aquela implementação. Se eu não fizer alguma correção, se deu algum erro na minha resposta transitória e eu não arrumei aquela implementação, a minha resposta poderá tender até o infinito, porque ou ela vai tender a piorar de forma linear, ou ela vai tender de forma linear ou exponencial, vai depender da condição do erro, né? Mas tenderá, né, até um momento ali de parada, por exemplo, que seria o final daquela condição do tempo, né? E nos nossos projetos ali do nosso sisteminha de controle, o que acontece? Nós precisamos prever o comportamento dinâmico, né? A partir do nosso conhecimento das nossas componentes. É isso que a gente está buscando compreender. Para isso que fazemos análise matemática. Então, a característica, né, do nosso comportamento vai estar condizendo ali conforme a dinâmica do meu sistema de controle e a minha estabilidade. Porque se eu preciso ter um sistema que apresente uma estabilidade que não corresponda ao tipo do erro, então eu preciso tender, né, a um funcionamento se ele é estável ou instável. Então nisso a gente consegue chegar na nossa condição de estabilidade absoluta, estabilidade relativa e no nosso erro estacionário. Então, um sistema de controle está em equilíbrio se na ausência de qualquer distúrbio ou sinal de entrada, a saída permanece no mesmo estado. Então, para que o meu sistema, né, ele se encontre em equilíbrio, pensa que a nossa esteirinha lá ela precisa produzir 100 copos. Ao longo de um determinado tempo, ela produziu 100 copos e não apresentou nenhum distúrbio, não apresentou nada de erro ali condizente. Então, o meu sistema se encontrou em equilíbrio. Ou talvez eu já estou prevendo um erro estacionário, alguma coisa ali, alguma resposta ao longo do tempo. E mesmo que tenda, né, a ter algum erro ali, vamos supor que eu já espero que tenha pelo menos um copo com erro, com defeito, por conta do material, alguma condição, né? Então é normal que essa resposta já esteja dentro do previsto. Então, e já olhando para outra condição, um sistema de controle linear e invariante no tempo é estável
Se saída sempre, né, retorna ao estado de equilíbrio quando o sistema é submetido a uma condição inicial. Então a gente lembra da nosso sisteminha de controle de malha fechada. Ele vai tender a estabilidade se a minha saída estiver alimentando a minha entrada e dizendo que está tendo a sua condição esperada de operação. Um sistema de controle linear invariante no tempo é criticamente estável se as oscilações do sinal de saída se repetirem de maneira contínua. Então, vai ter uma condição de, de critérios, né, que tendam à instabilidade, né, criticamente estável é quando ele tem critérios que tendam à instabilidade. E imagina que aqueles copos começam a se repetir a cada ciclo, né? Então, a cada ciclo, eu sei que vai ter essa repetição condizente ali com um erro. E um sistema será instável se a saída divergir, né, sem limites, a partir do estado de equilíbrio quando o sistema for sujeito a uma condição inicial. Então imagina que está tendo algum distúrbio, alguma oscilação, até mesmo oscilação na rede que vem atrapalhar a implementação do sinal e com isso ter uma resposta transitória ali ao longo do equilíbrio, né, da nossa implementação. Então, pensando agora em casos um pouco mais que tendam à realidade, não que os outros não tendam à realidade, mas a gente precisa sempre definir uma condição ideal inicialmente. Definindo essa condição ideal, então a gente consegue fazer uma representação, né? Depois visando a realidade, sai do ideal para o real. Então, se eu tenho um sinal de saída, eu posso aumentar, né? Por exemplo, ali até determinado valor. Pensando num caso real, eu tenho a minha saída, vamos pensar que eu posso produzir até 100 copos. Dentro daquele tempo, o meu sistema suporta produzir o máximo do gargalo dele, até 100 copos. Então não tem porquê eu querer produzir 102 copos ao longo daquele tempo, a não ser que seja feita alguma melhoria no maquinário, no equipamento. Mas eu preciso permitir, né? Se eu vou aumentar até a permissão do meu sistema. Mas isso traz para nós a nossa condição de limitância física mesmo, né? Dos nossos equipamentos mecânicos, elétricos e tudo mais. Então, o meu sistema, ele precisa atender a essa condição de linearidade para que ele tenha uma resposta. Então, é isso que eu desejo. Então, se eu já olhar para uma outra condição do meu comportamento do meu sistema, além da minha estabilidade, por exemplo, eu posso pensar que deve ter uma consideração especial que seria além dessa representação. Por quê? Se eu quero produzir 100 copos ao longo de um tempo, beleza, o meu sistema ele vem e apresenta isso. Então eu entendo essa minha condição de estabilidade. Já vi que existem as minhas respostas para ter as minhas condições. Uma transitória que vai me dar uma resposta ao longo de cada ciclo e sucessivamente. Só que eu consigo também entender que vai ter uma estabilidade relativa e vai ter também um erro condizente estacionário. Então, a minha resposta transitória, conforme a gente está estudando, de um sistema de controle prático, frequentemente apresenta oscilações amortecidas antes de atingir o estado permanente. É como se eu ligasse o meu sistema, ele tendesse a um determinado pico, resposta, e depois ele estacionasse, né? Ele apresentasse a sua resposta esperada. Então imagina que o meu sistema, eu vou ligar a minha máquina e pensa que o meu primeiro copo, né, talvez porque não aqueceu direito, talvez porque teve o primeiro pico de corrente, é a primeira implementação da energização, e talvez o meu primeiro copo vai sair não tão condizente com o esperado, por falta de operação, né, falta ali de projeto, então eu teria uma condição de resposta sim. E se o sinal de saída, né, de um sistema em regime permanente não coincidir, né, exatamente com a entrada, diz que o sistema apresenta um erro estacionário. E aí liguei meu maquinário, apresentou esse primeiro erro. Então eu estou chamando esse meu primeiro copo ali que não saiu conforme o esperado como uma condição de um erro estacionário que está acontecendo, que aconteceu. Então esse erro é indicativo da precisão do meu sistema. Eu talvez precise, ou ele saiu com defeito ou ele saiu perfeito. Se esse meu erro, né, o meu primeira implementação do meu sinal de teste,
condizer com aquilo que eu já espero. Se eu já esperar que ele saia com defeito e condizer com o tipo de defeito, então já está dentro do esperado. Se ele saiu perfeito, talvez ali já é a implementação esperada. Então, a precisão do meu sistema, né, conforme o erro indicativo, já vai corresponder ao que eu desejo. Então, em um sistema de controle, deve-se examinar o comportamento da resposta transitória e do nosso estado estacionário. Por quê? Como um sistema físico de controle ele contém energia armazenada, é isso que acontece. A minha saída do meu sistema, quando está submetido a um sinal de entrada, ele pode seguir a entrada, né, ali de forma imediata, mas ele deve ser apresentado, né, a uma resposta transitória a um regime permanente conforme a sua implementação. Então, vamos considerar agora os sistemas de primeira ordem, para a gente conseguir ter o caráter, né, da nossa resposta do nosso sistema. Para a gente determinar o nosso sistema físico, eu preciso fazer a interpretação física da minha resposta matemática, né? A gente está conversando e falando disso. Então, o meu sistema de primeira ordem, basicamente, ele vai ser uma resposta ali que eu vou ter de um degrau unitário. Posso ter uma rampa unitária. Posso possuir um impulso unitário, tá? Então, eu consigo descrever, por meio de equações diferenciais, o meu sistema de primeira ordem por meio de equações diferenciais de primeira ordem. Então, nós estaremos trabalhando no nosso domínio S, do nosso plano da transformada de Laplace. Então, o meu sistema ele vai possuir um polinômio de grau 1, porque é um sistema de primeira ordem, uma equação diferencial de primeira ordem. Então, não possui oscilações ou variações na nossa resposta, conforme ele vai crescendo ou decrescendo, né? Ele vai fazer isso de forma exponencial, porque é o esperado para a nossa condição da nossa resposta, da nossa equação diferencial de primeira ordem, tá bom? Então, isso, pessoal, é importante vocês anotarem, tá? Nós podemos ter também, por exemplo, a nossa representação ali sendo por um circuito, né, com realimentação em malha fechada ou em malha aberta também. Vai ser independente da nossa representação. Eu consigo observar a minha resposta ali para o meu sisteminha de primeira ordem, por exemplo, com circuito RC ou um RL, alguma condizente assim. Porque se tem como uma resposta a minha corrente aqui no meu sistema, né, que vão crescer ou decrescer conforme uma curva exponencial, eu consigo então entender a minha representação. Que no momento em que eu fizer a minha resposta, né, da minha entrada, a minha saída com relação à minha entrada, eu entendo que o meu sistema de primeira ordem ele pode ser essa representação de um circuito RC conforme um sistema térmico ou algo semelhante, porque eu vou ter uma variação da minha correspondente que eu preciso. Então, para determinar o meu sistema físico, né, eu posso fazer uma interpretação física conforme a minha resposta matemática, que é tudo que a gente já vem calculando e entendendo. Só para a gente começar, né, a modelar mesmo a ideia agora. Sobre a resposta ao degrau unitário, né, do nosso sistema de primeira ordem. Então, a transformada de Laplace para uma função unitária vai ser 1 sobre S. Então, conforme eu vou implementando, né, a minha relação da minha curva de evolução da minha saída, que é isso aqui que a gente vai ver agora, eu consigo entender o seguinte. Eu vou ter, para o meu sisteminha aqui, para o meu circuitozinho RC, eu vou ter uma representação da minha função de transferência de 1 sobre TS mais 1. Então, se eu pegar e agora colocar uma função unitária, 1 sobre S, eu vou conseguir, então, representar e chegar na minha resposta para um t maior ou igual a zero. Então, notem aqui o quê? Que no momento em que eu coloco a minha função unitária de 0 a 1 e vou colocar a minha resposta aqui, vou condizer com ela, eu vou ter uma curva exponencial que vai atender a minha resposta. Então, conforme eu vou variando a cada t períodos, né, a cada t segundos aqui, vamos entender isso, a minha resposta do meu sistema, né, fechado aqui de primeira ordem, ele vai ser multiplicado conforme a minha resposta do meu degrau unitário. É isso que a gente consegue entender. Então, a minha curva exponencial, ó, ela vai de 0 até aqui, ó, 63,2%, né?
ou então até o meu valor final, por exemplo, aqui sendo representado em 5t. Para uma constante, que eu quero que vocês observem, né, que vai ter uma constante a cada 2t, né, que vai atingir uma resposta. A minha variância, né, disso daqui quer dizer que na prática do meu tempo, né, o razoável estimado da minha resposta, ele está de tempo para cada curva. Então eu vou ter uma resposta do meu tempo, que conforme a minha curva vai permanecendo de forma exponencial, ele vai correspondendo à sua inclinação em 1 sobre t, tá bom? Então, eu consigo alcançar e permanecer, por exemplo, a 2% aqui da minha linha do meu valor, enquanto a minha constante do tempo vai sendo passada e representada, tá? Então, o meu sistema ele vai subir e cada vez mais ele vai chegando perto ali do meu regime permanente, que seria o ideal, tá bom? O regime permanente ideal seria o valor unitário, o valor de 1. Mas a nossa representaçãozinha aqui, ó, tenderá a ter uma condição de perda, né? A gente consegue observar. Mas quanto mais próximo chegamos aqui do nosso regime permanente, unitário, tá? Será o ideal. A gente consegue então começar a ver essas variações, né? Num circuito aqui, ó, de exemplo 1, do nosso circuito RC de primeira ordem. Então vamos utilizar o nosso resistor de 1,1 kΩ e o nosso capacitorzinho aqui de 0,1 microfarads e fazendo essa representação. Jogando no MATLAB, eu vou conseguir encontrar a nossa curva, né, da nossa função. E conforme, né, eu for representar isso daqui, por exemplo, na tela de um osciloscópio, eu consigo entender o quê? Que na minha cor amarela, eu tenho a minha resposta unitária aqui, ó, na cor amarela. Então, tenho a minha respostinha unitária sendo representada. E já na cor verde, eu consigo observar a minha saída, que nada mais é do que a minha resposta aqui, ó, que a gente calculou e jogou no MATLAB para ter a nossa resposta. Então, conforme eu for variando o meu valor do meu resistor e do meu capacitor, eu consigo chegar a uma resposta estacionária. Lembra, eu quero chegar o mais próximo possível do meu valor unitário, da minha resposta, da minha função de transferência, tá bom? Então, variando agora o nosso resistor para 600 ohms e mantendo o capacitor de 0,1 microfarads. Observem que a nossa curva já começou a se aproximar mais, ó, da nossa curva, da nossa função. E conforme eu vou alterando, né, o valor da resistência, ó, estou diminuindo agora para 100 ohms, eu já consigo chegar mais próximo, ó. Já consigo aproximar mais ainda da nossa curvinha característica, tá bom? Agora a resposta, né, do nossa funçãozinha da a rampa unitária do nosso sistema de primeira ordem. Se a gente já for aqui, ó, e observar, agora eu estou usando uma função unitária, 1 sobre s ao quadrado. Por quê? O meu gráfico, ó, ele vai me mostrar uma rampa unitária da nossa entrada do nosso sistema para a resposta, né, daquilo que a gente deseja do nosso sistema. Eu vou ter uma condição de erro do nosso sistema para garantir a minha rampa. A minha rampa, se ela vai ser unitária com sinal de entrada que vai ser igual a t, né? Eu vou ter uma condizente de resposta igual ao nosso tzão que a gente está calculando da nossa rampa para cada tempo suficientemente, né, conforme vai variando. Igualzinho à nossa ideia anterior. Só que agora a resposta é diferente por conta do tipo que a gente está utilizando. Então, observem, a ideia vai ser o quê? Quanto menor a minha constante do meu tempo t que eu preciso ter, né? Aqui que eu estou variando a cada t períodos, t segundos, né? Menor será o meu erro estacionário ao seguir a entrada em rampa. Então, o meu regime permanente é quando estabiliza. Então, o meu regime transiente vai ser a variação até a minha estabilidade, tá bom? Então, anota isso, que o meu regime permanente é quando o meu sistema estabiliza e o meu regime transiente é a variação até a sua estabilidade. Antes que a gente passe e acaba não anotando. Então, conforme eu tenho a minha entrada da minha reta, ó, que ela está tendendo para cima, o meu sinal de saída, né, vai estar sendo representado aqui, ó, em negrito. E eu tenho o meu erro de estado permanente, que vai ser a variação da diferença. Então, a diferença entre entrada, né, e saída vai ser chamada do nosso erro aqui, ó, de regime permanente. Então, pessoal, já olhando, né, para um sistema também de primeira ordem,
Mas agora para uma função exponencial, conforme eu tenho um impulso, né, que vai decair, ou ele vai decrescer, né, que vai ser a mesma ideia da implementação. Eu precisei parar a gravação para espirrar, desculpa. Então, o que que acontece? Eu vou ter a mesma condição, né, que a gente vai observar anteriormente nas nossas respostas, tá bom? Só vai mudar e alterar ali o tipo, né, da configuração que eu estou desejando, beleza? Agora para um sisteminha ali de segunda ordem, tá bom? Os sistemas de segunda ordem, eles são caracterizados ali por equações diferenciais também, só que agora na condição de segunda ordem, tá? Então, o nosso diagraminha aqui de blocos, né, ele pode ser tanto representado em condição de malha fechada ou malha aberta também, tá? O que vai interessar para a gente é a equação que representa o nosso sistema da nossa malha fechada, por exemplo, aqui no nosso sisteminha. Se eu pegar e abrir o meu sistema, eu vou ter uma relação de entrada e saída, novamente. Então, conforme nós temos o nosso polinômio, que passa agora a ser uma representação de segunda ordem, o meu denominador da minha função de transferência, né, conforme a minha ordem do meu sistema, ele vai representar, né, e se dará ali pelo meu denominador, tá bom? Então, a minha resposta vai se dar pelo meu denominador. Então, conforme eu tenho a minha relação, né, do meu psi aqui, ó, que eu estou variando para minha condição, ele, por exemplo, vai ser o meu coeficiente do meu denominador. Se eu olhar então para o meu ômega n aqui, que está multiplicando o meu s, eu vou ter a minha relação da minha frequência natural da minha oscilação do meu sistema. Então, se eu olhar para o meu psi e o meu ômega n, eu consigo entender que eles são a resposta, né, de oscilação do meu sistema. Para essa minha funçãozinha de transferência que se encontra dentro do meu sisteminha aqui de malha fechada, dessa minha representação. Então, por exemplo, essa é uma forma padrão de identificar um sistema de segunda ordem, tá? Eu tenho uma representação de uma equação diferencial de segunda ordem, tá bom? Em relação do meu numerador e do meu denominador. Nos nossos sistemas de segunda ordem que a gente for trabalhar, nós podemos especificar o máximo sobre o nosso sinal. Então, eu consigo ter ali a nossa relação de tempo de amortecimento conforme a nossa saída. Então, temos o nosso tempo de subida, o nosso sinal característico, a nossa relação do nosso erro de regime permanente, a gente consegue tudo encontrar isso também, conforme a nossa resposta da nossa frequência. Já aqui na nossa figurinha, ó, nesse gráfico, eu consigo representar para vocês e identificar uma família de curvas, né, que estão condizentes com o nosso psi ali, né, que vai ser a nossa resposta integral unitário. Então, conforme eu consigo variar o meu valor do meu psi, eu consigo ter a minha relação da minha variável adimensional ômega, né, que seria a nossa condição abscissa dessa variável. Então, as minhas curvas são condizentes, né, à nossa função de psi. Então, conforme eu vejo que o meu sistema ele passa a ser subamortecido, né, conforme a minha variável do meu psi, então ele vai variar, né, por exemplo, aqui, ó, eu consigo identificar que ele está variando entre 0,5 e 0,8, tá? Conforme se aproxima rapidamente do nosso valor final, né, eu consigo entender que o meu sistema ele aí vai ser criticamente amortecido ou subamortecido. Se eu já pensar numa condição de erro do meu sistema, ele está apresentando uma resposta sem oscilação. Então, o meu sistema ele passa a ser criticamente amortecido e o que fornece a minha resposta ali mais rápida para o meu sistema. Já para entendermos e estudarmos, né, a definição das especificações da resposta transitória. A nossa resposta transitória do nosso sistema de controle, né, conforme nós temos uma frequência, né, e as características de desempenho do nosso sistema de controle, e ele vai ser representado em termos, né, ali de resposta transitória, a uma entrada integral unitário, conforme eu vou ter, eu vou conseguir identificar. Então, conforme a minha resposta da minha entrada integral, por exemplo, vai ser implementada e fornecida, eu consigo calcular de forma matemática a minha resposta para qualquer tipo ali de sinal de entrada, que é o que a gente vem fazendo. Só estou explanando novamente para a gente sempre estar lembrando daquilo que a gente está estudando e o porquê para quê, né?
Então, por conveniência, o que eu consigo fazer? Consigo fazer uma comparação dessas respostas conforme cada implementação. Então, se eu olhar aqui para a minha representação do meu gráfico, eu vou conseguir identificar algumas componentes. Antes de eu explicar, vamos entender o quê? Que na prática, antes de eu atingir o meu regime permanente, a minha resposta transitória do meu sistema de controle, ele apresenta, né, uma oscilação de amortecimento, tá? A minha oscilação de amortecimento, ele vai representar a minha definição que eu consigo ter aqui nesse gráfico. Então, eu até tirei o mouse para a gente não confundir. Por quê? Eu vou identificar algumas componentes. A minha resposta do meu regime permanente para o meu sistema, para a minha resposta de oscilação de amortecimento, então vai ser a nossa curva condizente aqui. Tenho o meu sinal de entrada, típico, que eu vou colocar como teste, e vou entender. Então vamos observar o que é cada coisa. Se quiserem ir anotando, né? Aí vão anotando. O nosso TD é o nosso tempo de atraso. Eu vou representar o meu tempo de atraso como sendo o meu tempo requerido para que a minha resposta alcance a metade do nosso valor final pela primeira vez, tá? É como se eu tivesse o meu sinal, que eu quero tender até o 1, né, da minha resposta esperada do meu sinal de teste. Então, o meu TD, ele vai representar a metade do meu valor final que eu desejo pela minha primeira vez, né? É como se ele chegasse na metade e falasse, olha, o meu TD é essa condição. Se ele é 1, ele vai valer 0,5, tá bom? O meu TR aqui, ó, o que ele vai ser? Ele vai ser o meu tempo requerido para que a minha resposta passe de 10 a 90%, tá? Então, eu vou chegar entre uma resposta entre 10 e 90%. Ou então de 5% a 95%, ou de 0 a 100%, tá? Do meu valor final. Ele passa a suprir o meu sistema ali de segunda ordem de amortecimento, porque é um tempo de subida. Eu tenho o meu tempo de subida que ele vai de 0 até um valor. Só que observem o que? Ele aqui, nesse caso, ele não é 0 a 100%, porque ele vai ter sua rampa de amortecimento que a gente vai compreender logo logo. Então eu tenho essa resposta, tá bom? Porque eu vou ter o meu pico máximo, tá bom? E aí eu chego no meu TP, que é o meu tempo de pico, tá bom? É o tempo que a resposta atinge o seu primeiro pico. Porque observem que ele vai ter outros picos depois, né? Ele vai ter outros picos até ele tender a sua estabilidade do seu sinal. Então o meu TP é o tempo que a minha resposta atinge para o meu primeiro pico, né, de sobressinal. Ele é o meu primeiro pico de sobressinal, tá bom? O meu MP, que já vem aqui na sequência, ó. O meu MP é o máximo sobressinal em porcentagem, tá bom? Eu consigo representar dessa forma. Então ele vai ser o meu valor máximo de pico da minha curva da minha resposta, tá? Então eu chego depois no meu TS, que é o meu tempo necessário para que a minha curva da minha resposta alcance o valor de uma faixa, tá? De uma faixa desejável que tenda a sua estabilidade. Aqui sendo representado em 2 ou 5%, tá? Desse em torno do meu valor final. E eu tenho então a minha tolerância aceitável, que vai estar nessa casa de 5 a 2% para atender a estabilidade do nosso sinal, conforme a nossa resposta transitória, tá bom? Então, no momento que eu ligo meu sistema de controle, ele vai me dar uma resposta transitória até ele tender a sua estabilidade. Se eu for considerar agora a minha resposta transitória de regime estacionário, né, considerando um circuito RLC, então o que eu quero fazer? Eu vou encontrar a minha função de transferência do meu sinal. Encontrando a minha função de transferência, então eu consigo agora variar alguns valores. Então vamos adotar inicialmente o valor do indutor de 1 Henry, vamos representar o valor do capacitor de 1 Farad e vamos colocar o valor aqui do nosso resistor de 2 ohms. Se vocês pegarem, tá?
aqui para o nosso exemplo 4.12, ó, jogar no MATLAB, a gente consegue observar a nossa resposta aqui transitória. Então vocês podem ficar brincando com os valores do indutor, do capacitor, do resistor aqui, para a gente poder entender melhor a condizente da resposta. Ó. Então aqui eu vou declarar as variáveis, já deixei tudo comentado para vocês poderem identificar, tá? Então, conforme eu for variando, ó, eu consigo ter uma resposta com maior estabilidade ou com menor estabilidade. Então vocês podem pegar, digitar, né, isso daqui no MATLAB, copiar e colar, e pegar e ficar variando os valores para ver a variação da nossa curva da nossa resposta, tá bom? Então, aqui a gente consegue só entender isso. Tem o valor da corrente, tem o valor da tensão, vocês podem ficar variando aí para poder estudar e brincar com os valores. Então, né, a gente entende o quê? Que a nossa análise da nossa resposta vai estar condizente com a nossa implementação do nosso tempo de pico, porque eu preciso ter a minha resposta do meu sistema. E aqui eu vou deixar um outro exemplozinho para vocês também, condizer, né, com a nossa função de transferência G de S. Então, conforme a nossa forma de onda, né, novamente sendo representada aqui na cor amarela, e aqui pela nossa linha tracejada, aqui é no MATLAB, e aqui na tela do osciloscópio, que foi simulado no Multisim, tá bom? E na cor verde, eu tenho a nossa saída, né? O nosso regime transitório aqui. Tá um pouquinho diferente, né? Porque aqui ele tá mais alargado em si a resposta, e aqui um pouquinho achatado. Mas só para identificarem a resposta. Então, conforme eu for variando o resistor, o indutor ou o capacitor, a gente consegue observar, né? Ó, maior vai tender a nossa estabilidade ou será menor em si. Então, eu preciso ter uma resposta transitória, né, que condiza maior a sua estabilidade, tá bom? Então, a gente consegue ir observando, né, que o ideal mesmo seria, né, ter um amortecimento menor. Então, são características aí que a gente precisa pensar no momento de fazer o nosso projeto para atender a nossa estabilidade, atender uma parcela menor de oscilação também. E já os sistemas de ordem superior vão ser basicamente o nosso sisteminha ali de função de transferência, só que a minha resposta do meu sistema de ordem superior, ele é a soma das respostas dos nossos sistemas de primeira e a resposta do sistema de segunda ordem também. Então eu consigo montar uma equaçãozinha também para minha função de transferência. Eu venho e consigo colocar uma outra função dentro do meu sistema. Então, o meu sistema de ordem superior é um somatório de funções ali de transferência que eu desejo. E aí, por exemplo, aqui no nosso exemplo gráfico, ó, tem uma resposta da nossa função de transferência. Observem já, né, a nossa relação do nosso numerador, e já não é mais unitário, uma resposta única para o nosso sistema. E eu consigo ter, né, o step de resposta ali, conforme o meu tempo e a minha amplitude. Consigo também fazer um exemplo gráfico, tá? Para representação condizente com a minha resposta. E aí eu consigo ir entendendo, né, a operação e a minha resposta do meu sisteminha, aqui, né, sendo representado por um degrau unitário para a nossa funçãozinha de transferência. Bom, o meu numerador, 25, meu denominador, né, sendo representado. E tá até diferente, né, aqui, ó, tá 10, 4 e 20. Aqui seria 1, 4 e 25, mas é só alterar depois esses valores, tá bom? E encerramos a nossa aula 8, pessoal. Agradeço pela presença de vocês. Não deixem de participar da nossa aula ao vivo 9 e desejo a todos um grande abraço e tchau, tchau.